Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil. Primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concursos. Me permita me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui da equipe do Aprova Concursos, legal? Primeiramente, que alegria, que satisfação ter sua companhia e fica aqui desde já o nosso muito obrigado pela confiança, pelo carinho, por acreditar no nosso trabalho e levar a gente aí, até a sua casa, onde quer que você esteja, viu? O motivo desse vídeo, o motivo de estarmos aqui é justamente batermos um papo e discutir um pouquinho sobre como falar e estudar sobre raciocínio lógico quando o assunto é a prova do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, o TRT2, que está localizado no estado de São Paulo, legal? Quero discutir com você alguns detalhes sobre como montar e resolver uma prova de raciocínio lógico. Tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí olham para a disciplina de raciocínio lógico e falam, mas Brian, eu não vejo lógica alguma. Se tem uma coisa em raciocínio lógico que eu não consigo enxergar, é a tal lógica. Eu sempre fui muito mal em provas de raciocínio lógico e não consigo ver coerência e principalmente não consigo filtrar questões de raciocínio lógico. E é claro, resolver questões de raciocínio lógico é um desafio tanto quanto resolver questões de português, de matemática, de língua estrangeira, de informática, enfim, das outras disciplinas que compõem o edital de concurso público, tá certo? E dessa vez nós vamos falar sobre o edital do TRT da Segunda Região. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, acontece concursos quase que bimestralmente, vários concursos ao longo do ano de várias regiões do país. Então, é muito comum a gente fazer concurso aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Rapidinho assim, já trabalhamos com a TRT 9, TRT 15, TRT 3, enfim, vários concursos já foram organizados quando o assunto é Tribunal Regional do Trabalho, legal? E a banca organizadora desse concurso é a banca da Fundação Carlos Chagas, a Fundação FCC, legal? A Carlos Chagas. E é uma banca de muito renome, muito conhecida no Brasil e faz excelentes provas de raciocínio lógico. Aí você fala, tá, Brian, mas eu acho que eu não consigo estudar raciocínio lógico. Eu não estou confiante para uma prova de raciocínio lógico. Eu gostaria de que você trouxesse algumas dicas ou me orientasse mesmo como estudar, como proceder quando o assunto é raciocínio lógico. Então, venha comigo, vamos lá. Eu quero realmente que você olhe raciocínio lógico de uma forma um pouco diferente, talvez que você tenha, mude a sua opinião quando o assunto é raciocínio lógico. Pode ser? Vem comigo então, olha só, estamos falando do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, legal? Banca organizadora, banca da Fundação Carlos Chagas, legal? Olha só, algumas informações importantes e relevantes sobre esse concurso, fica atento, a banca organizadora, o número do edital, as inscrições vão de 27/4 a 21/5 e a prova tem um tempinho, ó, até dia 22/7 para você se preparar aí, legal? O edital, aqui está o edital. É um edital que, nesse caso, fala de matemática e raciocínio lógico matemático. Então, existem pontos de matemática e outros de raciocínio lógico matemático, legal? Então, é uma prova formada basicamente de duas disciplinas. A parte de matemática, eu quero que você repare que é colocada a tal da matemática básica, né? Matemática básica, porque, veja, ele vai falar dos números, das operações básicas envolvendo matemática, vai falar de expressões, múltiplos e divisores, operações com frações, proporcionalidade, razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 e porcentagem, legal? E aqui, essa é a parte que esgota a matemática, mas também tem raciocínio lógico. Olha lá, ele fala também sobre a estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão da elaboração lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Esse é o edital. É isso que cai na prova. Você fala assim, Brian, do céu, não sei nada, cara. E agora, como é que eu vou fazer? Calma. Primeiro, a parte de matemática, ela, apesar de ser uma matemática básica, você vai perceber que sempre aparece em concurso público.
Claro, apesar de ser a matemática básica, entenda que a Fundação Carlos Chagas, ela é reconhecida e conhecida como uma banca que organiza questões na forma de problema. Então não adianta nada você saber conhecer e saber as regras, saber fazer as operações, saber fazer as continhas, porque possivelmente você pode chegar lá na hora da prova e falar assim, Brian, eu sabia fazer as contas, mas eu não consegui fazer as contas na hora da prova. Entenda, a Fundação Carlos Chagas coloca em todas as suas questões o lance da resolução de problemas. E ela deixa claro isso no edital. Olha só, ela passa o tema e fala, ó, problemas, problemas, problemas. Qual é a diferença? É que nesse tipo de situação, esqueça enunciados do tipo calcule, do tipo resolva, do tipo determine, do tipo obtenha. Cara, não é esses os enunciados da prova. E sim, uma situação que está acontecendo e você usa a matemática e usa o raciocínio lógico para resolver um determinado problema e não simplesmente calcular por calcular as questões, legal? Então, você fala, nossa, Brian, eu resolvo um monte de continha e não vou bem. Sim, você precisa mudar o foco e começar a ver como cai as questões da Carlos Chagas, como é feita a abordagem, e não simplesmente resolver um monte de conta, porque desse jeito não teremos grandes resultados, legal? Mas, falando um pouquinho da lógica também, a lógica cobrada em provas da Carlos Chagas é conhecido como a lógica proposicional e suas derivações. Lógica proposicional. A lógica proposicional, a lógica das proposições. Essa lógica das proposições, assim como a matemática, assim como a química, assim como a física, assim como a biologia, é uma disciplina, querido. É uma disciplina que tem suas regras, tem seus fundamentos, tem seus conceitos, tem as suas manhas, tem seus macetes, tem questões fáceis e questões difíceis. Por isso que muitas vezes você olha e fala, Brian, eu não vejo lógica nas questões de lógica. Talvez é porque você não conhece as regras da lógica, você não conhece os fundamentos da lógica. E claro, se você não conhecer esse tipo de fundamentação, é muito provável que você não consiga resolver nada, ou que você caia nas armadilhas do tipo onde todas as alternativas são praticamente iguais. Então, eu vou mostrar para você, ao longo dessa aula, alguns detalhes. Primeiro, vou te apresentar a lógica e também vou trazer algumas questões da Carlos Chagas para você falar, ah, é assim que eu tenho que estudar, é esse tipo de questão que a gente tem que resolver. Pode ser? Vamos começando então. Olha só. Primeiro, a lógica das proposições é basicamente a seguinte ideia. Olha só, uma proposição, querido, para você que não sabe ou para você que não lembra, uma proposição é uma sentença declarativa afirmativa, que só pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ou seja, é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Por exemplo, quando você diz 2 mais 5 é igual a 10. Essa é uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. 5 vezes 8 é 32, verdadeiro ou falso. 2 mais 5 é 10, 5 vezes 8 é 32. 3 mais 10 é 15 e não se assuste. Uma proposição, como disse e repito, pode ter valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Não é necessariamente expressões matemáticas, mas pode ser expressões matemáticas. Uma única frase, uma única declaração dessa é conhecido como uma proposição simples. Por exemplo, estou gostando da aula de raciocínio lógico, ou gosto da aula de raciocínio lógico. Essa declaração é uma proposição simples, perfeito? Gosto do professor de raciocínio lógico, né? Não gostei da aula de raciocínio lógico. Uma declaração única é uma proposição simples. É muito comum nós colarmos várias proposições e formarmos sentenças maiores, ou seja, construir uma proposição a partir de várias proposições simples. Aí passa a se chamar uma proposição composta. Uma proposição composta é quando nós temos duas ou mais proposições simples. Para se formar uma proposição composta, nós precisamos dos chamados conectivos. Os conectivos
carinhosamente conhecidos também como operadores lógicos, é exatamente a cola para formar novas proposições. Não são tantos conectivos e nesse exercício eu quero apresentar dois deles para você. O primeiro conectivo que eu quero te apresentar é a chamada conjunção. A conjunção é o nome oficial do conectivo E. E o conectivo E tem um símbolo próprio, tem um símbolo exclusivo na lógica, que é o acento circunflexo. Então repare as questões que você está vendo o acento circunflexo, trata-se do uso do conectivo E, perfeito? Outro conectivo que eu quero apresentar nesse problema para você também é a chamada disjunção. Nunca ouviu falar na disjunção? Então, a disjunção trata-se do uso do conectivo OU. E o conectivo OU é o acento circunflexo de ponta cabeça, ou entenda também como Vzinho minúsculo. Legal? Então, quando você olha para a letra A, você tem uma proposição composta, porque são duas proposições coladas por um conectivo, coladas por um operador. Como é o Vzinho minúsculo, é o conectivo OU. Perfeito? Vamos lá agora entender o seguinte, olha. Ele está perguntando qual dessas frases é uma proposição verdadeira. Qual delas é verdadeira? Vamos lá? Veja, 2 mais 5 é 10. É ou não é? Você fala, não, Bra, não é. Ok, então é falso. 5 vezes 8 é 32. 5 vezes 8 é 32? Não também. Puxa, se eu tenho uma declaração falsa e outra declaração falsa, e a cola entre elas é o conectivo OU, o que você acha, talvez com seu conhecimento mínimo de raciocínio lógico? Eu disse o seguinte, olha, pode acontecer a primeira ou pode acontecer a segunda. A primeira foi falsa, a segunda foi falsa. O que eu posso falar da frase inteira? Perfeito, a frase inteira é falsa. O conectivo OU, ele fica falso se as duas declarações forem falsas, perfeito? Vamos para a letra B. Me ajuda aí, vai lá. 2 mais 5 é 10? Não. 5 vezes 8 é 32? Não também. Só que na letra B, ele está usando o conectivo E. E aí? Quando você diz o seguinte, olha, acontecerá a primeira e acontecerá a segunda. Ó, você está dizendo que terá uma e a outra proposição. Não acontece a primeira e não acontece a segunda. Assim como o conectivo OU, o conectivo E também fica falso se você tiver duas declarações falsas. Veja, eu gosto de raciocínio lógico e vou conseguir a vaga. Gosto de raciocínio lógico e vou conseguir a vaga. Se você não conseguir a vaga e não gosta de raciocínio lógico, não aconteceu nenhuma e nem a outra. Portanto, assim como a primeira, a letra B está falsa. Duas falsidades não tem jeito. Legal? Vamos tentar a letra C, não entendeu? Vamos lá, terceira chance, ó. Me ajuda aí. 3 mais 10 é 15? Não. 4 vezes 10 é 40? Sim. Qual é o conectivo? Qual é o operador? É o acento circunflexo? É o conectivo E, querido. Pensa comigo. Proposição 1 e proposição 2. Proposição 1 e proposição 2. Quando eu uso o conectivo E, para que a frase seja verdadeira, precisa acontecer a primeira e também a segunda. O conectivo E não aceita falsidade. Quando eu falo que uma declaração é falsa e a outra é verdadeira, não tem jeito, a frase é falsa. Perfeito? Então eu estou avaliando o seguinte, olha, na letra C eu disse que 3 mais 10 é 15 e 4 vezes 10 é 40. A frase está falsa, porque 4 vezes 10 é 40, mas 3 mais 10 não é 15. Veja a letra D agora, juntos, olha só. 3 mais 10 é 15? Não. 4 vezes 10 é 40? Sim. Só que o operador agora é o operador OU, é o conectivo OU.
Veja como o conectivo ou é mais tranquilo. 3 mais 10 é 15 ou 4 vezes 10 é 40. Use um pouquinho do bom senso. 3 mais 10 é 15? Não, só 3 mais 10 é 15 ou 4 vezes 10 é 40. Te pergunto, 4 vezes 10 é 40? Muito bem, isso mesmo. Então, como trata-se do conectivo ou, acontece uma ou acontece a outra. O conectivo ou, ele aceita uma única verdade. Já o conectivo e não aceita uma única verdade. Legal? Fechando os trabalhos, vamos lá para a letra I e mostrar que ela é falsa para você. Ó. 3 mais 10 é 15? Sim. 40 dividido por 10 é 5? Não. O conectivo e, digo e repito a você, ele não aceita duas verdades. Ou, desculpa, ele não aceita falsidade. O conectivo e, quando você fala, olha, vai acontecer uma coisa e vai acontecer outra. O conectivo e não aceita frase falsa, perfeito? Já entendeu qual é o princípio da coisa? Existe uma simbologia, existem regras próprias do raciocínio lógico. Por isso, se você não dominar as regras, possivelmente você não vai conseguir fazer uma boa prova. Agora, eu vou trazer para você mais uma questão com o operador e o conectivo lógico mais cobrado de todos, ok? Vejamos agora, olha como são as questões da Carlos Chagas. Considere a afirmação condicional. Se Alberto é médico ou Alberto é dentista, então Rosa é engenheira. Seja R a afirmação Alberto é médico. Então, a frase Alberto é médico, ele chamou carinhosamente de R, ou seja, é uma proposição R, que pode ser verdadeira ou falsa. Alberto é dentista é uma outra proposição, é uma outra frase que carinhosamente ele chamou de S, que também pode ser verdadeira ou falsa. Essas duas frases precisam ser coladas, precisam ser conectadas. Tem um operador ali? Claro que tem o conectivo ou, ok? E a terceira é, Rosa é engenheira. Rosa é engenheira. Rosa é engenheira é uma frase que ele chamou de proposição T, que, insisto, também pode ser verdadeira ou falsa, perfeito? Sabendo desses detalhes, sabendo disso, agora vamos avaliar o seguinte, olha. A pergunta, a afirmação condicional será considerada necessariamente falsa quando? Repare, apesar de envolver uma situação com pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios e coisas do tipo, como está previsto no edital, você tem teoria para resolver a questão. Se você não conhece nada de raciocínio lógico, realmente você fica em dúvida e não consegue acertar a questão. Primeiro, já ouviu falar em um condicional? Já ouviu falar em uma implicação? O condicional, também conhecido como implicação lógica? Pois é, o condicional é o conectivo lógico mais cobrado em provas, exames e concursos do Brasil inteiro. Não é só a Carlos Chagas, não. Muitas bancas, Getúlio Vargas, Gran Rio, CESP, ESAF, e aí vai, BFC, eles adoram colocar condicional, adoram colocar a chamada implicação na sua prova. Olha só, o conectivo funciona da seguinte forma. Se uma proposição, então outra. Se uma coisa, então outra. Por exemplo, se Brian prometeu, então ele irá cumprir. Esse é um exemplo de condicional. A primeira declaração é o fato de Brian prometeu. A segunda declaração é ele irá cumprir, perfeito? Duas frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Entenda, a primeira proposição, a primeira frase, ela é conhecida carinhosamente como a premissa. Alguns chamam de antecedente, outros chamam de antecessor. A premissa, o antecedente ou o antecessor. A próxima proposição, é conhecida como tese, conclusão
ou consequente, perfeito? Todo condicional, toda a implicação é assim, se premissa, então tese. E o símbolo do condicional é a setinha mesmo, olha lá, premissa, então tese, legal? Muito bem, aí você pensa o seguinte, olha, o condicional, ele pode ter várias possibilidades, várias configurações. Pense, pode ser que a premissa seja uma frase verdadeira e a tese também seja verdadeira. Na prática, pode ser que realmente aconteceu a premissa e realmente aconteceu a tese. Brian realmente prometeu e o Brian realmente cumpriu. Portanto, se a premissa for verdadeira e a tese for verdadeira, o que estava previsto de fato aconteceu e o condicional é verdadeiro. Legal? Mas não é só isso a única possibilidade. Pode ser que a premissa seja verdadeira e a tese seja falsa. E aí, no meu exemplo, o que significa premissa verdadeira com tese falsa? Premissa verdadeira é que o Brian prometeu e a tese falsa é porque ele não cumpriu. Atenção, o único jeito de deixar o condicional falso é quando a premissa acontece e a tese não acontece. Guarda isso com carinho, porque isso é uma questão certa em qualquer prova de raciocínio lógico. O único modo do condicional ficar falso é quando a premissa é verdadeira e a tese é falsa. Partir de ideias verdadeiras e concluir ideias falsas deixa o condicional falso. Então, atenção, essa é a possibilidade do condicional ficar falso. Vamos fazer as outras aqui para a gente fechar. Olha só, se a premissa for falsa e a tese for verdadeira, significa que o Brian não prometeu, mas ele cumpriu. Bom, se ele não prometeu e mesmo assim cumpriu, tá tudo certo. Legal? Ele não prometeu e cumpriu, ok? Tudo certo. Agora, se ele não prometeu e ele não cumpriu, também tá tudo certo. Pensa comigo. Se Brian prometeu, então ele irá cumprir. Se ele não prometeu, se não tem a premissa, acontecendo ou não a tese, não tem problema. Se ele não prometeu e cumpriu, legal. Se ele não prometeu e não cumpriu, também bacana. O único jeito que desconfigura e aí deixa falsa a nossa frase é: ele promete e não cumpre. Vem pra cá agora. Tem premissa? Tem sim. Qual é a premissa? Aqui a premissa é dupla. Alberto é médico ou Alberto é dentista. Então, tem a tese. Qual é a tese? Rosa é engenheira. Perfeito? Legal. O único jeito do condicional ficar falso é quando nós temos premissa verdadeira e tese falsa. Legal? Pense. Premissa verdadeira com tese falsa. Qual é a tese? É Rosa é engenheira. Portanto, a declaração Rosa é engenheira é a tese e a tese tem que ser falsa. Perfeito? Então, olha lá, ó. A letra B tem tese verdadeira. Desculpa, a letra C tem tese verdadeira, não rola. A letra A tem tese verdadeira, não rola. A letra E tem tese verdadeira e não rola. Perfeito? Veja que precisa ter boa leitura, precisa, mas só ler a questão resolve? Não resolve, porque tem regras. Cada questão da prova tem uma regrinha, tem um detalhe que você precisa saber. Por isso que é muito difícil se preparar sozinho para uma prova de raciocínio lógico. Tem muitas regrinhas que a gente precisa ver, estudar e aplicar. Porque também só falar, eu conheço todas as regras. Tá, mas você aplica todas elas? Isso é importante também. Legal. Agora eu te pergunto, olha, tese falsa e a premissa tem que ser verdadeira. Repare, o conectivo ou, lembra da questão anterior, o conectivo ou, ele precisa de alguma verdade para ser verdadeiro. Então ele diz assim, ó, Alberto é médico, Alberto é dentista. Se o Alberto for médico, a frase já ficou verdadeira. Se o Alberto for dentista, também serve. A única possibilidade que não serve é o Alberto não ser médico e o Alberto não ser dentista.
Aí não tem jeito. Exatamente o que fala a letra B. Ó, se o Alberto não for médico, o Alberto não for dentista, e aqui a Rosa não for engenheira, eu não consigo a configuração premissa verdadeira, tese falsa. Agora, se acontecer do Alberto ser médico, ele não precisa ser dentista. Se o Alberto for médico, diante do conectivo ou, já deixa a premissa verdadeira. Com Rosa não sendo engenheira, a tese é falsa, portanto a resposta aparece aqui na letra D. Legal? Percebeu? Então nós temos aqui uma prova de raciocínio lógico que você olhe para as provas, olhe e pense assim, puxa, existe uma série de regras sobre raciocínio lógico, existe uma série de situações que eu preciso dominar quando o assunto é raciocínio lógico. Caso contrário, você não consegue ter sucesso, porque você fica muito dependente das alternativas e sem conhecer as regras fica difícil. Vou te mostrar mais uma questão para você ver. Olha só, considere a afirmação: ontem trovejou e não choveu. A afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Quem não conhece se vê obrigado a chutar. Não tem como resolver um negócio, resolver uma questão que você não tem domínio da teoria. Se você conhece, você já fala, pera aí, com muita tranquilidade, calma, repare que trata-se de uma proposição composta, porque eu tenho duas proposições simples. Uma delas é ontem trovejou, a outra é não choveu, tá vendo? Tem conectivo? Tem operador lógico? Tem o conectivo E, legal? Maravilha. Se tem o conectivo E, agora eu vou te passar uma outra regrinha bem bacana de raciocínio lógico e essencial para você resolver questões. Toda vez que você precisar fazer uma negação, também tem regra para negação. A regra é a seguinte, olha, como se nega a frase ontem trovejou? Dizendo que ontem não trovejou. Perfeito? Legal? Maravilha. Aí, como se nega não choveu? Dizendo choveu. Legal? Você muda o valor lógico das proposições simples e aplica uma regrinha da lógica, conhecido como as leis de De Morgan. A lei de De Morgan nada mais é dizer o seguinte, olha, a negação do E se faz usando o conectivo OU, e a negação do OU se faz usando o conectivo E. Então, olha lá, a negação do E se faz usando o conectivo OU. E se aqui fosse o conectivo OU, você negaria usando o E. Portanto, a negação é ontem não trovejou ou choveu. Está aqui o resultado na letra D. Perfeito? Entenda, quando você conhece as regrinhas da lógica, possivelmente vai ser a matéria que você vai resolver com muita facilidade, de uma forma muito rápida e, quiçá, pode até gabaritar uma prova de raciocínio lógico, justamente por conhecer e ter domínio das regras, ok? Existem muitas regras, existem muitas questões da Carlos Chagas, existem muitos modelos repetidos de questão da Carlos Chagas, e eu convido você agora, gostou, se interessou por raciocínio lógico, percebeu que dá para mandar bem raciocínio lógico, percebeu que dá, sim, para resolver e de forma muito rápida a questão de raciocínio lógico, venha com a gente, cara, venha fazer parte da equipe A Prova Concursos, venha estudar conosco, tenha certeza que ao final do curso você vai evoluir muito o seu raciocínio lógico e olha, você tem fortíssimas chances de gabaritar a próxima prova do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tá? Tô esperando você, tem mais aula, tem bastante coisa pra gente discutir no nosso curso e tenho certeza que você vai evoluir e vai mandar super bem em raciocínio lógico, tá? Conto com você, tô esperando você nas nossas aulas, viu? Um ótimo estudo a todos, que Deus abençoe sua vida sempre. Um forte abraço, tchau, tchau!